A emocionante história da minha avó que trocou meu cabelo por 1 litro de leite. Clara sempre foi uma sonhadora. Com apenas 18 anos, seu universo colorido se resumia a um pequeno quarto em um modesto bairro do subúrbio paulistano. Ao olhar ao redor, via suas criações artísticas espalhadas pelas paredes, quadros vibrantes que exalavam alegria e esperança. Porém, entre as sombras da crise econômica e a insegurança das ruas, Clara também sentia a pressão pesada da realidade. Dona Rosa, sua avó de 75 anos e fonte de sabedoria, sempre foi o pilar de sua vida. Com um sorriso radiante e histórias de superação, ela enfrentava cada desafio com uma dignidade admirável. Quando as duas estavam na cozinha, o aroma do café recém-passado misturava-se ao cheiro do leite fresco. Era ali, naquele calor familiar, que Dona Rosa ousou fazer uma proposta que mudaria tudo. 1 litro de leite em troca de um corte radical no longo cabelo de Clara, simbolizando tanto nutrição quanto carinho. O coração da jovem pulsou forte. O cabelo, que sempre fora seu orgulho e sua conexão com a ancestralidade, agora parecia um fardo pesado. 1 litro de leite. É apenas 1 litro, pensou. Mas para Dona Rosa era um alívio na rotina apertada. Naquele momento, uma batalha interna começou. A avó começou a compartilhar as histórias de luta, de como trabalhavam arduamente para colocar comida na mesa e dar o melhor para Clara e seus irmãos. Cada relato acendia uma chama de conflito em seu peito. O cabelo representava não só liberdade, mas um vínculo profundo entre gerações. Enquanto Clara ponderava, os vizinhos começaram a sussurrar. Você vai cortar seu cabelo por causa de leite? Muito louco isso, hein? A pressão externa adicionava mais peso à sua escolha. Na comunidade, onde todos se conheciam, os comentários cortavam como facas. Em meio a murmúrios, o festival comunitário, que tinha como objetivo unir a todos, se transformava em um palco de desentendimentos. Era um reflexo do dilema entre o desejo pessoal e as responsabilidades familiares. Em uma reunião da igreja, onde os moradores estavam pesando o futuro do bairro, Clara decidiu que era hora de se expressar. O coração acelerava enquanto olhares críticos a pressionavam. Estaria pronta para defender sua identidade sem perder a dignidade e o amor pela sua avó? O silêncio poderia ser tão constrangedor quanto suas dúvidas internas. O que poderia sair de sua boca? O peso do que estava por vir era assustador. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a voz embargada e lágrimas nos olhos, Clara estava prestes a compartilhar. Mas o que viria a seguir? Conseguiria enfrentar seus medos e reafirmar sua identidade sem abrir mão do amor que tinha por Dona Rosa? A plateia estava atenta, e o destino de Clara se tornava incerto a cada segundo que passava. A pergunta pairava no ar enquanto ela se preparava para um discurso que poderia mudar sua vida e a de sua avó para sempre. Clara respirou fundo, sentindo o cheiro do café misturado ao som distante de risos e conversas. Os rostos à sua frente, coloridos pela luz suave que entrava pela janela, refletiam uma mescla de expectativa e julgamento. A jovem menina do subúrbio se sentia dividida, como se, a qualquer momento, sua voz pudesse escorregar entre dúvidas e anseios. Ela pensou em Dona Rosa, no sorriso largo da avó, no olhar orgulhoso, nutrido por décadas de sacrifícios e vitórias silenciosas. Era aquela força ancestral que sempre a guiava, mesmo nas horas em que Clara se sentia perdida. A pressão na sala parecia aumentar, como se todos os olhos estivessem sugando seu ar, sedentos por uma resposta. Eu não sei se sou a pessoa certa para falar aqui, começou, a voz hesitante. As palavras pareciam querer se esconder. Mas... E algo dentro dela estalou, como um fio cortando um peso invisível. Mas eu preciso! O tom aumentou, quase como um grito mudo que reverberava em seu coração. A vida não é fácil para ninguém, eu sei disso, Clara disse, olhando para os rostos ao seu redor. Nem para mim, nem para minha avó. A gente sempre lutou para viver. Mas o que eu quero dizer é sobre escolhas.
Até onde devemos ir pelo que os outros esperam de nós? O murmúrio aumentou. Algumas pessoas até se inclinaram para a frente, como se essa pergunta tocasse um ponto sutil dentro delas. Clara viu a feição de alguns se contorcer, compreendendo que ela falava não apenas por si, mas por todo um povo que pensava, mas não dizia. Cortar meu cabelo parece simples para muitos, mas é mais do que isso. É a minha história, é a história da minha avó. É um ato de amor e de sobrevivência. E me fazer ver o peso que o cabelo era, um peso que não carrego mais. 1 litro de leite pode parecer tão pouco, mas para nós significa vida. As palavras saíram como uma lufada de ar fresco. O eco no silêncio que se seguiu era denso, repleto de emoção represada. Pessoas começavam a trocar olhares, algumas lágrimas se formavam em olhos cansados. Clara percebeu que a sua batalha não era só dela, era de todos que estavam ali, de todos os que se sentiram pressionados a se conformar. Não quero abrir mão de quem sou, simples assim, e o meu cabelo é apenas uma camada que eu posso tirar. Uma onda de coragem agora a envolvia. Naquele instante, Clara soube que não lutava mais sozinha. Porém, no canto da sala, um homem de terno escuro assistia atentamente. Cauteloso continuava a ser a sombra mais densa naquela luz de esperançosa libertação. Era o líder da comunidade e, ao que parecia, ainda conectado à estrutura que sustentava aquele julgamento. Clara sentiu seu coração disparar. O que aquele homem pensava poderia mudar tudo, e a tensão era palpável. Eu desculpo todos que não entendem a minha escolha, mas eu quero que minha avó saiba que ela nunca está sozinha e que, independente do que acontecer, disse ela, enquanto seu olhar fixou-se no homem, nós temos o direito de sonhar. O silêncio que se seguiu parecia um convite à reflexão profunda. Clara estava no centro de um vendaval emocional, a força da comunidade e a resistência de seus ideais colidindo. Todos esperavam a resposta daquele homem, o que invalidaria ou selaria sua coragem. E a pergunta pulsava no ar: o que ele diria agora? O homem de terno escuro respirou fundo. Clara podia perceber o peso daquela pausa, como se ele estivesse carregando não apenas seu próprio julgamento, mas a história de toda a comunidade à sua volta. O murmúrio na sala se tornou um sussurro nervoso. As expressões mudaram de expectativa para um quase medo silencioso. Ele se inclinou levemente à frente, os olhos fixos em Clara. Você se atreve a falar de sonhos, menina? Começou com uma voz profunda e levemente áspera. Mas e os sonhos que foram deixados para trás? E os que nunca se realizaram porque alguém teve que abrir mão deles? Ele gesticulou, apontando para a multidão que agora parecia esperar sua intervenção como um soldado de batalha. Clara sentiu um frio na barriga. Não havia como voltar atrás agora. Aquela era uma luta que não escolheu, mas que a escolheu com toda a força de sua história. Cada um tem suas batalhas, respondeu, tentando manter a firmeza na voz. É hora de mudarmos a narrativa e deixarmos nosso brilho aparecer. Não podemos viver na sombra das escolhas de outros. As palavras dela ecoaram na sala, e por um breve momento aquela luz suave pareceu brilhar ainda mais intensamente. Mas o homem não se deixou abalar. E se os sonhos que você defende não forem suficientes para alimentar a alma de sua avó, como você irá sustentar a sua família? Sua pergunta atingiu Clara como um soco no estômago. Ela hesitou. Observar os rostos ao seu redor revelou um espectro de emoções. Havia esperança e desespero nas feições de alguns. Outros olhares pareciam questionar se sua coragem se sustentaria diante da realidade. Clara lembrou-se da senhora que vendia frutas na esquina, sempre com um sorriso no rosto, compartilhando histórias enquanto lutava para sobreviver. 1 litro de leite não é apenas alimento, Clara respondeu, mais decidida. É dignidade, e não importa o que custe, nós não deixaremos de sonhar. A resposta estava ali, clara como um raio de sol em um dia nublado. O homem fez uma pausa, analisando cada palavra. Um lado da sala estava comovido, outros murmuravam, refletindo sobre as verdades que começavam a se revelar. A tensão pairava como uma nuvem carregada, e Clara sentiu que seu coração estava prestes a explodir. O que aconteceria agora? Ele representava o peso do conservadorismo, uma figura que poderia criar barreiras ou abrir portas. Você tem coragem, ele finalmente disse, com um olhar novo.
Mas coragem nem sempre traz respostas fáceis. Você está pronta para o que isso significará para sua avó, para você mesma? O silêncio seguinte era tão pesado que Clara podia ouvir seu próprio coração pulsando forte. Fazer escolhas significava também lidar com suas consequências. Ela olhou ao redor, tentando capturar todas as emoções, toda a força que a rodeava. Eu não sei o que acontecerá, mas eu sei que estou pronta para lutar pelo que é certo. O homem parecia contemplar sua resposta. Virou-se lentamente, como se estivesse decidindo algo. A inquietude na sala crescia, até que ele começou a balançar a cabeça lentamente e a sensação de mudança fluiu pelo ambiente. Então, Clara, se você está determinada, eu... Ele parou. Clara prendeu a respiração, o futuro parecendo pender entre os lábios dele. Que escolha ele faria? O que estava por vir poderia ser a mudança que tanto esperavam, ou o fim de um sonho que apenas começava a brilhar. O clima estava eletrizante, e entre esperanças e medos, Clara sabia que o próximo passo poderia definir não apenas sua trajetória, mas a de toda a comunidade. E ela só podia esperar que a coragem, uma vez despertada, fosse suficiente para revelar um novo caminho. Que resposta ele daria? O homem de terno escuro encarou Clara, sua expressão mudando lentamente, quase como se ele estivesse retirando uma máscara. O silêncio era palpável e a sala parecia suspensa no tempo, cada coração batendo em uníssono, presos na expectativa daquela resposta. Ele começou, a voz mais suave agora. Eu vejo a sua paixão, vejo seu desejo de mudança. Ele fez uma pausa, como se pesasse a importância de suas palavras. Mas a paixão, sem um plano, sem uma estrutura, pode ser um convite para o caos. Você precisa ter cuidado, Clara. O leve sorriso que começava a se formar no rosto dela desvaneceu-se. Clara não estava ali para ser desacreditada, mas o homem não a estava desencorajando. Algo dentro dela queria acreditar que havia uma ponte entre os sonhos dela e a realidade da sua avó. O que você sugere, então? Que fiquemos parados enquanto o mundo à nossa volta muda? Que aceitemos esse estado em que vivemos, desistindo de lutar por um futuro melhor? Os murmúrios na sala começaram a aumentar novamente, misturando aprovação e descontentamento. Era possível sentir a divisão crescente entre aqueles que apoiavam a ousadia de Clara e os que preferiam a segurança do status quo. Não, não é isso que estou dizendo, ele respondeu rapidamente, gesticulando como se tentasse manter a atenção da multidão. Mas eu tenho que pensar nas consequências. O que você realmente sabe sobre o que está buscando? Clara fechou os olhos por um instante, sentindo as palavras dele ecoarem dentro dela. O que ela sabia? Sabia que cada litro de leite significava um pouco de esperança e dignidade para sua avó, mas a luta por um futuro melhor demandava mais do que boa vontade. Exigia um entendimento profundo, um plano. Eu quero aprender, quero me preparar, e eu não posso fazer isso sozinha. Meus sonhos precisam se misturar com a realidade, e eu estou disposta a isso. Ele a observou com uma intensidade que parecia atingir o fundo de sua alma. Se você busca essa mudança, então você precisará da nossa ajuda. Nós, que conhecemos esta cidade, podemos ajudá-la a encontrar um caminho que não destrua o que você já tem, mas que o expanda. E isso começará criando um campeonato para as vozes mais jovens. Você precisa mostrar que sua ideia vale a pena, e isso requer um esforço conjunto. O pensamento de um campeonato pegou Clara de surpresa. Uma competição? Um desafio onde todos poderiam expor suas ideias e lutar por seus sonhos? O cheiro de otimismo começava a flutuar no ar, mas a dúvida ainda a impedia de acreditar completamente. E se não conseguirmos? Ela perguntou, a voz trêmula. E se as vozes que falarem não forem ouvidas? Ele sorriu, um sorriso que misturava compaixão e sabedoria. A mudança começa com um passo, Clara, e esse campeonato é o primeiro passo. A voz da sua geração precisa ser ouvida. É isso que você quer, não é? Ela acenou lentamente, as palavras dele ressoando como um eco profundo. Clara sentiu um calor crescer dentro dela, uma chama de possibilidade. Então, o que você me diz? Vamos juntos lutar por isso? O homem de terno escuro estendeu a mão lentamente, como convites silenciosos para o desconhecido. Clara hesitou. Era um passo grande, mas seu coração pulsava forte com a ideia de que a mudança realmente poderia começar ali. A sala estava em suspense, aguardando sua decisão.
Ela olhou para os rostos em branco, as mãos trêmulas de esperança, e a imagem de sua avó veio à mente novamente. Como ela poderia deixar essa oportunidade passar? Sim, eu quero tentar. A determinação brotou em sua voz. O homem assentiu satisfeito, como se soubesse que havia semeado uma nova vida em tudo que Clara acreditava. Mas antes que a multidão pudesse respirar aliviada, uma voz cortante rompeu o silêncio. E se a sua avó não quiser que você lute por isso? A pergunta ecoou na fervente sala, e Clara sentiu a ondulação de incerteza mais uma vez. O que ela faria se o maior medo dela se concretizasse? Se, no final, ela tivesse que escolher entre seus sonhos e a segurança de sua avó? O novo passo estava prestes a ser dado, mas o caminho continuava nebuloso, e o que viria a seguir poderia mudar tudo. Clara sentiu o peso da pergunta como uma lâmina afiada. Seus sonhos pareciam brilhar intensamente, mas a sombra do desespero a cercava. E se a avó não quisesse que ela se arriscasse? O que ela faria se a mulher que sempre foi seu alicerce a olhasse? Com desaprovação, com medo do que poderia acontecer? A sala, que antes aplaudia sua bravura, agora parecia um campo de batalha de opiniões. Os grupos começavam a se formar novamente e as vozes aumentavam em volume. Clara olhou ao redor, buscando conforto em algum rosto familiar, mas era tudo o que ela não precisava. A dúvida era contagiosa. Calma, gente! O homem de terno escuro interveio, levantando a mão em sinal de contenção. Vamos todos pensar um instante. Essa dúvida é válida, mas não podemos deixar que o medo nos impeça de agir. Ele voltou seu olhar para Clara. Então, o que você vai fazer? Pode ser que sua avó precise estar ao seu lado, mas isso não deve paralisá-la. As palavras dele ecoaram em seu coração. O que ela queria realmente? Lutar por um futuro que poderia mudar a vida da avó? Ou se preocupar com a resistência da mulher que sempre a apoiou? Clara respirou fundo, tentando colocar os pensamentos em ordem. Passou a mão pelos cabelos, lembrando-se das histórias que sua avó contava sobre os tempos difíceis, sobre o quanto tinha lutado para colocá-las no caminho certo. Se ela não quiser isso, como posso convencê-la? Às vezes, a melhor maneira de convencer alguém é mostrando a determinação que você tem. Fale com ela, explique o que você quer fazer, mostre que isso pode beneficiar ambas. Não é só sobre você, Clara, é sobre as futuras gerações. O que você quer para sua avó? Para você. O homem falava de forma calma, enquanto as palavras futuras gerações pareciam se espalhar pela sala, fazendo alguns olhares se suavizarem. Clara sentiu a força de suas palavras. Levantar a voz não era só sobre afirmá-la, mas sobre fazer com que outros também vissem o valor daquela busca. Ela queria não apenas lutar por suas próprias esperanças, mas por todas aquelas que estavam paradas, perdidas em seus próprios medos. Mais uma vez, Clara levantou o olhar, agora firme. Então, vamos criar esse campeonato. Mas antes de qualquer coisa, preciso conversar com a minha avó. Não posso simplesmente correr sem ter certeza de que ela vai me apoiar. A determinação na sua voz fez com que os murmúrios se acalmassem. Essa é a atitude certa, Clara. Vá até ela, diga o que seu coração deseja e explique o quanto isso pode trazer mudanças para vocês duas. Afinal, as raízes também precisam de sol para florescer. O homem sorriu, encorajando-a. Assim, Clara começou a imaginar como seria aquele diálogo, as palavras que a levariam até a avó. Poderia ser uma conversa suave, repleta de amor e esperança. Ou talvez seria uma batalha, com suas emoções à flor da pele. O que a aguardava? Despedindo-se da sala, Clara tomou coragem e deu os primeiros passos, seu coração pulsando. Uma onda de adrenalina a invadiu ao perceber que ela estava prestes a mudar tudo, mas ao mesmo tempo havia o receio sufocante do que a avó poderia pensar. A caminhada até a casa de sua avó parecia mais longa do que nunca. Os pensamentos fervilhavam em sua cabeça e cada passo ecoava como um trovão em seu interior. O que ela faria se a avó não a apoiasse? E se a resposta dela fosse um não que cortasse seu coração? Clara parou por um instante, tomou uma respiração profunda. Uma coisa ela sabia: não importava o resultado, ela precisava tentar. Afinal, uma vida sem luta não era uma vida. Quando ela finalmente chegou à porta da casa da avó, uma mistura de ansiedades e esperanças a envolveu. O peso do momento a fez hesitar. Mas, antes que pudesse se perder em pensamentos, ela decidiu bater a porta. E ali, a vida de Clara estaria prestes a mudar para sempre.
O que estava por vir não apenas impactaria seu futuro, mas também o dela. O que a avó diria? A porta se abriu, revelando a figura familiar de sua avó, envolta em um brilho acolhedor que sempre trouxe conforto. Clara sentiu seu coração acelerar. Os olhos da avó, um azul profundo que sempre a encantou, agora transmitiam uma mistura de surpresa e expectativa. Clara, meu amor, você está tão diferente. O que aconteceu? A avó perguntou, com uma voz suave, mas carregada de preocupação. Oi, vovó, eu tenho algo importante para te contar. Clara hesitou. As palavras pareciam um emaranhado em sua mente. A casa cheirava a café fresco e bolinho de chuva, lembranças que aqueciam seu coração, mas não eram suficientes para aliviar a tensão no ar. Vamos para a sala, decidiu a avó, puxando-a delicadamente pelo braço. Sentadas, Clara olhou para as paredes decoradas. Cada quadro contava uma história, reflexos da vida que a avó construíra. Ela respirou fundo, a verdade estava prestes a ser revelada. Vovó, eu quero organizar um campeonato de pentatlo. É uma oportunidade incrível e pode mudar nossas vidas. O silêncio que se seguiu foi como um eco no espaço apertado. Clara observou as expressões da avó se transformarem. A mulher, que sempre acreditou em seus sonhos, parecia agora reviver suas próprias incertezas. Um campeonato? Você sabe como esse mundo pode ser perigoso, Clara. A avó começou, a preocupação em seus olhos se intensificando. Eu sei, mas vovó, é exatamente por isso que quero fazer isso. Tenho o apoio de várias pessoas e isso pode nos ajudar, pode mudar nosso futuro, o nosso. Pense em tudo que conseguimos juntas. Lembra do que passamos? Clara falou rápido, as emoções fervendo em seu peito. Essa é a nossa chance de brilhar. Eu não posso deixar passar. A avó fez uma pausa, olhando para o chão enquanto refletia. Clara podia sentir sua ansiedade, o peso de tantos anos de luta. Afinal, ela tinha vislumbrado o futuro da neta desde o início, e esta era uma possibilidade nova e assustadora. E se algo der errado? E se você se machucar? A avó levantou o rosto, seu olhar fixo nos olhos de Clara, como se buscasse uma resposta que poderia acalmá-la. Mas e se eu conseguir? E se isso se tornar um sonho que se torna realidade? Nós sempre superamos tudo juntas. Lembra da vez em que não tínhamos nada e você trocou seu cabelo por alimento? Nós podemos fazer qualquer coisa, vovó. Posso fazer isso. Vamos lutar por algo maior do que nós. Clara insistiu, sentindo a frenética energia das palavras que saíam de sua boca. Por um momento, o silêncio tomou conta novamente. O coração de Clara batia forte. Esperança e medo se entrelaçavam, como um fio que tecia a vida daquelas duas mulheres. Finalmente, a avó respirou fundo, como se estivesse recolhendo toda a força de sua história. Clara, você é tão corajosa, mais do que eu sou em muitos aspectos. Mas me prometeu que, independente do que aconteça, nós estaremos juntas nessa jornada? Eu prometo, vovó, sempre juntas. A emoção pulsou entre elas, firme e radiante. E naquele instante em que o acordar das esperanças batia como um tambor no peito, uma nova luz se acendeu nos olhos da avó. Clara sentiu que a conversa tomou um rumo que poderia mudar tudo. Mas ainda havia algo pairando, uma dúvida que a avó parecia esconder, algo que poderia explodir a qualquer momento. Só tem uma coisa que você precisa entender antes de tudo isso. A avó começou. A hesitação em sua voz era evidente. Clara prendeu a respiração. As palavras estavam prestes a sair e podiam definir o destino delas. O que a avó revelaria? Clara, existe um segredo em nossa família que pode complicar essa sua ideia, a avó disse, a voz tremendo levemente. Clara franziu a testa, antecipando o que poderia vir a seguir. O batimento do seu coração ecoava mais alto, quase como uma resposta a essa revelação iminente. Um segredo? Que segredo, vovó? Perguntou Clara, a ansiedade apertando seu peito. A sua mãe, ela também sonhou em ser atleta. Mais do que tudo. O que você vê como coragem, ela viu como um fardo. E houve um campeonato similar que ela queria participar, mas as coisas não saíram como planejado. A avó fez uma pausa, buscando a coragem nas lembranças. Houve um acidente, Clara. Ela se machucou feio, e isso fez com que ela desistisse de tudo. O sonho foi atropelado pelo medo. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A figura da mãe, sempre tão forte e controlada, agora parecia frágil, envolta em um manto de frustrações.
Mas vovó, isso é passado. Eu não sou a minha mãe. Eu posso fazer diferente. Posso ser a mudança, ela exclamou, segurando as mãos da avó com intensidade. Eu sei, meu amor. E é exatamente o que me assusta. Eu não quero que você passe pelo mesmo sofrimento. Não por minha causa. Não por causa de um sonho que pode não dar certo. Os olhos da avó estavam um pouco embaçados, como se as lágrimas quisessem rebelar-se. Clara aquilo como uma janela para o passado da avó também, um eco de dor que reverberava na história familiar. Mas, ao invés de retroceder, sentiu um impulso de avançar. Se não corrermos riscos, vovó, nunca saberemos do que somos capazes. E com você ao meu lado, eu sinto que consigo superar Tudo, disse Clara, já começando a sonhar com o futuro. Mas a avó não parecia convencida. E se você se machucar? O que eu vou fazer se algo acontecer com você? Não suportaria, Clara. Me sinto responsável por você. Clara percebeu que havia uma barreira entre elas, um medo que precisava ser enfrentado. Vovó, se houver amor e apoio, podemos superar qualquer barreira. Lembra da nossa conversa sobre os desafios? Cada cicatriz que temos é uma prova de que superamos. Eu não quero ver você com medo de viver por causa do que aconteceu. A avó sorriu, mas ainda havia uma sombra de hesitação nos seus olhos. Coração valente, você sempre foi assim. Mas essa decisão não é só sua, é nossa. Essa oportunidade é sedutora, mas também perigosa. Eu preciso que você confie em mim, mesmo que doa. Clara sentiu que a conversa estava se aproximando de um clímax, uma verdade revelada que poderia mudar a dinâmica entre elas para sempre. E lá, naquele instante que os dois mundos, o medo e a esperança, colidiam com força, Clara decidiu que precisava ir além. Se você não se arriscar, vovó, não conseguiremos descobrir a beleza que a vida ainda nos reserva. Não posso fazer isso sem você. Vamos juntas, como sempre fizemos. Nesse momento, um sopro de coragem invadiu o ambiente. A avó olhou para a neta, os olhos azuis agora radiantes, como se finalmente vislumbrasse a luz no caminho. Talvez, só talvez, sejamos mais fortes do que nossos medos. Só tem uma coisa. Antes de seguirmos em frente, você precisa prometer que não vai desistir se as coisas ficarem difíceis. Eu prometo, vovó, juntas não há o que temer. Clara respondeu com fervor. A avó respirou fundo e, com um sorriso hesitante, usa um ditado que sempre a acompanhou. A vida é uma dança, minha querida, e precisamos aprender os passos, mesmo que errados, juntos. Clara sentiu que finalmente havia quebrado uma barreira. Mas antes que pudesse relaxar, a avó continuou, com a voz um pouco carregada pela emoção. E lembre-se, Clara, há um custo para tudo isso. Algo que você precisa saber sobre a história que sua mãe deixou para trás. O coração de Clara disparou novamente. O que mais a avó escondia? Clara sentiu um frio na barriga ao ouvir aquela frase. O que mais poderia existir naquela história que parecia carregada de dor? A avó olhou pela janela como se visse longe, em um tempo que não era mais seu. Clara esperou em silêncio, os olhos fixos nos dela, pronta para a verdade que poderia mudar tudo. Quando sua mãe se machucou, a avó começou, não foi apenas o corpo que ficou ferido, Clara. Sua alma também sofreu. Ao invés de lutar, ela se escondeu. Isso a fez desistir de seus sonhos e a levar uma vida pela metade. E eu, mesmo doendo em minha alma, achei que era melhor não falar, deixar o luto encobrir tudo. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. A ideia de sua mãe lutando contra um sentimento tão profundo a deixava inquieta. Mas e se pudermos reverter isso? Se eu for o que ela nunca conseguiu ser? A avó balançou a cabeça lentamente, clara em sua hesitação. Você pode ser mais, Clara, mas é preciso saber que todos nós temos nossas cicatrizes. Quando sua mãe decidiu parar, ela não foi a única a se machucar nessa história. Eu também sofri. Ver minha filha desistir foi um golpe muito duro. Você está dizendo que o seu medo me impede de viver? Clara ficou imersa em emoções conflitantes. O que aconteceria se suas ações trouxessem à tona os medos que sua avó carregava? Não é só o medo, Clara. Cada passo que você dá, cada desafio que você aceita, nós estamos recriando memórias. Não apenas suas, mas as nossas.
A avó interrompeu a própria fala, buscando forças. E há algo mais que você precisa saber, algo que nunca compartilhei com ninguém. Por favor, vovó, me diga, o que é? Clara implorou, com a voz embargada, uma mistura de expectativa e ansiedade. A avó respirou fundo, como se preparasse um mergulho. Depois do acidente da sua mãe, eu jurei nunca mais permitir que nossos sonhos se tornassem um fardo. Acreditava que cada conquista teria um preço, e eu não estava disposta a arcar com esse custo novamente. Mas nós temos que arriscar. Você mesma disse que somos mais fortes que nossos medos. Clara sentiu a certeza crescer dentro dela. Nós podemos transformar essa dor em esperança. As palavras atravessaram o coração da avó, que agora parecia lutar contra as lágrimas. Ainda assim, há uma escolha a ser feita. Eu não quero que você pague o preço que minha filha pagou. Clara segurou a mão da avó com força, uma conexão silenciosa se formando entre elas. Nós seremos diferentes, vovó. Eu não sou a mesma pessoa que ela. O que a machucou não vai me parar. Juntas podemos encontrar uma vitória. As palavras atravessaram o coração da avó, que agora parecia lutar contra as lágrimas. Ainda assim, há uma escolha a ser feita. Eu não quero que você pague o preço que minha filha pagou. Clara segurou a mão da avó com força, uma conexão silenciosa se formando entre elas. Nós seremos diferentes, vovó. Eu não sou a mesma pessoa que ela. O que a machucou não vai me parar. Juntas podemos encontrar uma vitória. As palavras atravessaram o coração da avó, que agora parecia lutar contra as lágrimas. Ainda assim, há uma escolha a ser feita. Eu não quero que você pague o preço que minha filha pagou. Clara segurou a mão da avó com força, uma conexão silenciosa se formando entre elas. Nós seremos diferentes, vovó. Eu não sou a mesma pessoa que ela. O que a machucou não vai me parar. Juntas podemos encontrar uma vitória. A avó fechou os olhos, como se tentasse encontrar coragem dentro de si. E se eu disser que o custo pode ser você desistir também? Eu não posso ver isso novamente. O peito de Clara apertou. Sabia que a avó falava de um compromisso que ia além das palavras. Era um pacto de força, traumas entrelaçados em gerações. Mas agora o futuro estava diante delas, fascinante e assustador. Então, o que você quer que eu faça? Clara fez a pergunta. O ar estava carregado de expectativa. A avó a olhou intensamente, como se estivesse pesando cada palavra. Eu quero que você conheça a verdade. A história não termina com você. Existe um segredo sobre quem você é de verdade. A revelação pairava no ar, uma nuvem carregada de mistério e emoção. Clara só tinha certeza de uma coisa. Estava pronta para desvendar o que estava escondido. Mas qual seria esse segredo que poderia conectar ainda mais suas vidas? Clara sentiu o coração acelerar. As palavras da avó ecoavam na sua mente, como um canto de sirene que chamava por ela. Um segredo sobre quem eu sou de verdade. Ela sentiu que o futuro estava pronto para moldar suas histórias. Estava pronta para enfrentar o segredo que desmantava suas bases. Mas o que realmente estava por trás? Mal conseguia conter a curiosidade que fervilhava dentro dela. Era como se cada batida do seu coração pedisse para que sua avó falasse mais. Vovó, por favor. A voz dela soou baixa, quase um sussurro. O que você quer me contar? A avó hesitou, as mãos tremiam levemente. Clara percebeu que essa não seria uma revelação simples. Para ela, as histórias eram sempre segredos bem guardados e agora estavam prestes a ser expostas à luz. Quando sua mãe nasceu, eu também era super protetora. O amor me fez temer o mundo ao redor dela. Não queria que ela fosse ferida como eu fui. Eu a protegi, mas ao mesmo tempo a amei de uma forma que nunca percebi que poderia machucá-la. Enquanto a avó falava, Clara sentiu uma onda de empatia. Eu não sabia que isso era possível. Quer dizer, você também lutou? Sim, a avó respondeu. Eu lutei com um passado que ainda me assombra. No fundo, eu sempre quis que ela fosse livre, mas ao mesmo tempo eu a aprisionei dentro das minhas inseguranças. O acidente não foi só uma perda, foi o ponto culminante de uma vida inteira de tentativas de escapar da dor. Clara observou o rosto da avó se contorcer com a lembrança, e um impulso forte tomou conta dela. Naquele momento, a dor do passado parecia pulsar entre gerações, como se elas estivessem conectadas por um fio invisível.
E o que isso tem a ver comigo? O que eu tenho que fazer para mudar isso? A avó respirou fundo, parecendo buscar força. O segredo não é apenas sobre quem você é sobre o que nós somos juntas. Quando sua mãe se foi, deixamos uma parte de nós enterrada com ela. E isso se estendeu até você. É por isso que preciso que você saiba que a força vem muitas vezes de uma dor compartilhada. As palavras da avó sentaram pesadas no peito de Clara. Uma mistura de desespero e esperança começou a fluir. Então eu posso me libertar desse peso que nos mantém presas? Sim, Clara, você pode, mas apenas se estiver disposta a enfrentar os fantasmas do nosso passado. A avó segurou a mão da neta. O segredo é simples. Você tem que ser a voz que fala o que não foi dito. E para isso, você precisa entender o que realmente aconteceu. Você está pronta a encarar o que se passou? Clara fechou os olhos por um momento, permitindo-se sentir o peso e a importância da pergunta. Havia um mundo inteiro de dor, mas uma nova possibilidade se desenhava diante dela. A mínima ideia de mudar tudo a deixava ansiosa e esperançosa. Sim, vovó, estou pronta. Quero entender e, se for preciso, não só enfrentar, como mudar isso. Vamos descobrir juntas. A avó sorriu, um brilho de orgulho nos olhos. Então, o que vou te contar pode doer, como apenas a verdade pode machucar, mas também cura. Você vai conhecer a história da nossa família, das nossas lutas, e como você é o fio que pode reacender a luz que estava apagada. Clima na sala ficou denso com a expectativa. Clara sentiu o coração pulsar de forma frenética, um misto de medo e excitação. A cada palavra que a avó pronunciava, Clara se dava conta de que estava prestes a se desvendar. O laço entre elas se tornava mais forte, mais profundo. O que você precisa saber é que você não é só uma filha, você é uma continuidade. E há algo que sua mãe me deixou antes de partir, a avó disse, com a voz carregada de emoção. Clara quase não conseguiu respirar. O que foi, vovó? O que ela deixou? A avó olhou nos olhos de Clara, a intensidade do momento quase palpável. O futuro delas dependia daquele segredo. Ela deixou uma carta. Clara sentiu o coração acelerar. Uma carta? O que poderia estar escrito ali? O silêncio, denso como breu, pairava sobre elas, carregado de expectativas e incertezas. Dona Rosa continuou, a voz levemente trêmula, como se a cada palavra estivesse erguendo uma barreira do passado. Antes de sua mãe se machucar, ela me deixou uma carta. Fui guardando, pensando que um dia ela voltaria para ler. Mas com o tempo, percebi que não era apenas dela, mas de todas nós. Uma carta que fala sobre sonhos, sobre a liberdade de podermos ser quem realmente somos. Uma carta que precisava ser lida quando a dor e o medo se tornassem muito pesados, afirmou a avó, com os olhos marejados perdidos em memórias distantes. Clara ficou em silêncio. A angústia misturada à expectativa formavam um nó em seu estômago. Você ainda a tem? Sua voz mal conseguiu escapar, cheia de esperança. Dona Rosa aqueceu, um sorriso nostálgico nos lábios. Sim, está guardada no mesmo lugar onde guardo as lembranças mais preciosas e dolorosas da sua mãe. O impulso de Clara foi incontrolável. Ela se levantou abruptamente, seu corpo quase vibrando de ansiedade. Vovó, por favor, vamos abrir essa carta agora. Precisamos entender, precisamos ouvir o que ela queria nos dizer. Dona Rosa hesitou. A expressão no rosto refletia um conflito interno, como se uma parte dela quisesse esconder a dor e outra quisesse compartilhar a luz que poderia surgir daquelas palavras. Finalmente, com um gesto, ela se levantou e foi até o armário que sempre pareceu um baú de segredos. Clara a seguiu, quase como se os passos da avó fossem um feitiço que aprendia a cada movimento. Dona Rosa abriu a porta e começou a revirar algumas coisas. Entre livros, fotos e objetos que traziam lembranças, ela encontrou uma pequena caixa de madeira. É aqui, disse a avó, com a voz trêmula, revelando a caixa que carregava tanto significado. As cartas da sua mãe, não só a minha, mas também as que eu escrevi para ela ao longo dos anos. Essa aqui é especial. Com hesitação, Dona Rosa abriu, revelando uma carta amarelada, cujas bordas estavam levemente desgastadas. Clara sentia que aquele momento era como a culminação de toda a sua busca por respostas. Leia, Clara. Precisa saber, pediu Dona Rosa, a emoção espelhada em Ati. Seu olhar.
Com as mãos tremendo, Clara pegou a carta. O cheiro de papel envelhecido a envolveu. Cada letra parecia vibrar, pulsar com a força daqueles sentimentos escondidos por anos. Ela começou a ler, sua voz a princípio vacilante, mas, aos poucos, as palavras fluíram com confiança. Querida mãe, Clara começou, e logo o mundo ao seu redor desapareceu. Se você estiver lendo isso, é porque eu não estou mais aqui. Mas quero que saiba que sempre estarei com você, em cada sonho, em cada lágrima e em cada vitória. À medida que Clara mergulhava nas palavras, ela percebeu a intensidade do amor que sua mãe havia deixado. As incertezas, os anseios, os desejos de ser livre e a luta contra o medo se desdobraram diante dela como um mosaico da própria história. Quero que você entenda, eu não me arrependi dos meus sonhos. O acidente pode ter me levado, mas nunca pode apagar o que eu acreditava. Por favor, não deixe que o medo extraia a coragem que há dentro de você e da sua avó. A vida é um presente e viver supera qualquer barreira. Não se esqueça de dançar e lutar pelo que acredita, Clara leu, sua voz agora forte e repleta de emoção. Lágrimas brotaram dos olhos de Dona Rosa e Clara também sentiu o peso da revelação. Era como se um nó se desfizesse, um fardo que elas não sabiam que carregavam juntas. Clara levantou os olhos para sua avó e entre elas a comunicação fluía como um rio de compreensões renovadas. Vovó, nós somos mais do que o passado. Podemos redefinir nossa história. Somos herdeiras de sonhos, não de medos. Vamos continuar o que a mamãe começou. Isso é o que ela queria, Clara exclamou, sentindo a paixão renascer. Assentindo, Dona Rosa sorriu entre lágrimas. Sim, Clara, juntas como sempre fomos. É hora de dançarmos na luz da nossa verdade. E ali, no calor daquela sala, com a história de sua mãe renascendo em forma de esperança, Clara sentiu que isso não era só um ato de coragem pessoal, mas uma transformação coletiva. O campeonato poderia ser o começo de uma nova fase, onde seus sonhos ecoariam não só para sua avó e sua mãe, mas para toda uma comunidade. Naquela noite, Clara e Dona Rosa se abraçaram, um abraço que misturava passado, presente e futuro. Elas estavam prontas para enfrentar o que viesse a seguir, com coragem e amor no coração. O caminho tinha desafios e não haveria garantias. Mas agora, com a força de suas histórias entrelaçadas, elas sabiam que poderiam enfrentar o que o futuro reservasse. Então, você que lê isso agora, a vida é feita de escolhas e momentos preciosos. Não se esqueça que a transformação começa dentro de você. Inspire-se em Clara e Dona Rosa e escolha seguir sua própria luz. E, se este relato tocou seu coração, não hesite, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. E lembre-se de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa verdadeira transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e espalhar essa mensagem poderosa para todos que precisam. Não espere nem mais um segundo.